Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, nós, para quem acompanhou ontem, viu Renato expondo o tema sobre o laicismo, de maneira bem prática e de fácil compreensão. Hoje nós iremos tratar sobre o tema, como a Ana Helena falou, central do fórum. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso está em Mateus, capítulo 24, o versículo 13. Vimos o que o Estado laico é de maneira geral, como o Renato colocou. Vimos também o que é a falsificação da laicidade, que deturpa e faz modificar aquilo que é a laicidade, levando a tornar aquilo que nós estamos experimentando e vivenciando nos dias atuais, que é o laicismo. O inimigo das nossas almas, nega-se também a existência de Deus. Então, o inimigo das nossas almas, desde o princípio, tem por finalidade, na sua missão, não colocada por Deus, mas imposta por Ele mesmo, deturpar aquilo que é a verdade. Então, Satanás, desde o princípio, desejou e quis deturpar a verdade, fazer trocar-se a verdade pela mentira. O profeta Isaías fala muito bem disso, dizendo que alguns trocam a verdade pela mentira. E o diabo faz isso com maestria. Jesus falou que ele veio para roubar, matar e destruir. O tema central, como nós dissemos, é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que foi que Jesus falou isso? Quem perseverar até o fim será salvo. Em que contexto Jesus proclamou estas palavras? Em que contexto? No contexto escatológico. Um contexto de anúncio das coisas dos últimos tempos. Mateus 24 é cheio, desse discurso de Jesus, dessas profecias de Jesus para o fim dos tempos. Vamos dar uma lida e meditada nesse texto que Jesus proclamou estas palavras: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 3 e os seguintes. Disse Jesus: indo, ele assentou-se no Monte das Oliveiras. Chegaram-se os discípulos e estando sós com ele, perguntaram: quando acontecerá isso? Isso o quê? Jesus tinha falado, quando os apóstolos tinham mostrado a Jesus a construção do templo, a beleza das construções ali onde Jesus estava com os apóstolos em Jerusalém. E Jesus dizia que não iria ficar pedra sobre pedra, tudo seria destruído. Então, quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, os apóstolos perguntam: quando acontecerá isto? E qual será o sinal de tua volta e do fim do mundo? Qual será o sinal da tua volta e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus: cuidai, que ninguém vos seduza. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu o Cristo, e seduzirão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Atenção, que isto não vos perturbe, porque é preciso que isso aconteça, mas ainda não será o fim. E Jesus continuou: levantar-se-ão nação contra nação,
e reino contra reino. Haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos lugares. Tudo isso será apenas o início das dores. Então, meus amados irmãos, Jesus vai discursando a respeito das coisas dos fins dos tempos, dizendo que nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino, e haverá muita guerra, destruição e pestes. Mas ele diz que isso é apenas o início das dores. Não é ainda o fim, é o início das dores. E ele continua: então sereis entregue aos tormentos, matar-vos-ão e sereis por minha causa objeto de ódio para todas as nações. Então Jesus, de maneira direta, falando aos apóstolos, mas também falando para nós, porque o texto bíblico ele vai além do contexto histórico em que ele foi escrito ou em que ele foi narrado. Ele ultrapassa. O próprio Jesus disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, o que Jesus falou aos apóstolos perdura e ultrapassa gerações e gerações, até chegar os dias que estamos vivendo. E ele continua: levantar-se-á, ou melhor, versículo 10, muitos sucumbirão, trair-se-ão mutuamente e mutuamente se odiarão. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos onde nós estamos vendo uma gama de falsos profetas que tem se levantado, que tem seduzido a muitos e que tem enganado a muitos. E Jesus já nos alertava para isso. Jesus já nos fazia despertarmos para tudo isso. E ele continua dizendo: e até o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Jesus está dizendo: olha, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, a caridade, o amor de muitos esfriará. E nós estamos vendo isso. Cada dia mais o amor está se esfriando. Cada dia mais o amor está se tornando mais tíbio. E ele continua: entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. E é neste contexto que Jesus proclama esta frase célebre, que acompanhou a igreja em todo o seu contexto histórico. Desde o início, quando foi fundada por Jesus, até o dia em que ele voltará. Essa frase continua alimentando a fé e a esperança daqueles que se decidiram por Jesus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E ele diz: este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para servir de testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Então o evangelho, a boa notícia, que vai além do texto bíblico, porque muitas vezes nós pensamos que anunciar o evangelho é estar com a Bíblia em mãos e sair por aí gritando. O laicismo, ele ganha força na alienação religiosa de muitos. Muitos que, infelizmente, envolvidos por uma alienação gritante, leva o laicismo a um crescimento gritante. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, entendendo que o Estado é laico,
entendendo a laicidade do nosso país, abusa dos 4, né, dependendo da posição que a pessoa esteja inserido, ele abusa das 4 principais colunas da laicidade, que é a liberdade religiosa, a defesa do Estado para com as igrejas, e a igreja, dentro da Constituição, insere todo o contexto de religiosidade, seja uma igreja cristã ou de uma outra religião. Então, a liberdade religiosa, a defesa que o Estado laico deve assumir para defender a religião, nesse Estado que é laico, a liberdade de expressão e a liberdade de não crença. Então, abusando dessas 4 colunas da laicidade, muitas vezes as pessoas alimentam o laicismo. Por exemplo, quem de nós nunca experimentou e experienciou dentro de um transporte público alguém que aos berros incomodava todas as pessoas, dizendo que estava pregando o Evangelho? E muitas vezes isso vai dando força, porque as pessoas que desejam um Estado laicista e também um Estado que é contra a religião, que é o laicismo, as pessoas usam dessa deturpação do Evangelho, que Jesus disse que deveria ser anunciado, para ganhar força e combater a religião. A liberdade de expressão abriu brecha para o abuso, né, da nossa liberdade religiosa, da nossa liberdade também de expressão. A liberdade de expressão deu espaço a pessoas que zombam da fé. Nós tivemos aí alguns membros desse desejo, né, de um laicismo no Brasil, colocando nas suas redes sociais, produzindo filmes, produzindo conteúdos que é de extremamente zombaria, né, de grande zombaria, melhor dizendo, daquilo que é a nossa fé. Quem não presenciou e quem não vivenciou, pelo menos como telespectador, aquela discussão e aquele debate a respeito do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, produzido por um grupo que se coloca como humoristas, desfazendo da fé da maioria daqueles que formam esta nação. Nós experimentamos isso e nós vivenciamos isso de maneira muito forte. Eu tenho uma experiência minha particular, mas que foi vivenciada em um ambiente muito público. Em 2013, o Papa Francisco, assim que iniciou seu papado, veio para o Rio de Janeiro para a Jornada Mundial da Juventude. E eu estava ali naquela cidade. Nós estávamos nos dirigindo para Copacabana, por alguns motivos que aconteceu de infraestrutura, acabou acontecendo tudo na praia de Copacabana. E quando nós nos dirigíamos para ali, nós vimos grupos de pessoas que promovem o laicismo de maneira muito forte no Brasil, que pegaram objetos religiosos, como imagens de Nossa Senhora, o crucifixo, e fizeram barbaridades no meio daquela multidão de jovens e de adultos que estavam se dirigindo à praia de Copacabana para vivenciar ali um momento da nossa fé altíssimo. E se quebrava a imagem de Nossa Senhora, se urinava sobre a imagem. O crucifixo era usado como objeto para fazer barbaridades uns com os outros. E nós vimos isso. Pessoalmente, eu vi pessoalmente uma pessoa que quebrava a imagem de Nossa Senhora e urinava sobre ela. Então,
o laicismo gera essa intolerância religiosa. E nós vamos vendo isso acontecendo de maneira progressiva no Brasil. Progressiva, né? Este evangelho, segundo o tom escatológico, fala-nos da perseguição que devem padecer os seguidores de Cristo. Não se trata de uma novidade dos nossos tempos, mas de uma realidade que acompanha a igreja desde as suas origens e que irá intensificar-se à medida que for se aproximando os derradeiros momentos da história. Então, não é algo novo. Essa perseguição religiosa, esse desejo de destruir a igreja, esse desejo de destruir a fé, não é atual, não é de agora, não é uma novidade dos nossos tempos. Isso aconteceu desde o início da igreja. Eu tenho muito forte, segundo aquilo que é a profecia de Jesus, interpretada pela igreja, pequena, a partir de uma pessoa, Jesus Cristo, e ela terminará. Quando eu digo ela, eu falo da igreja militante. A igreja militante, assim como ela se iniciou, ela findará. Porque muitas vezes nós pensamos que a igreja, enfrentando o laicismo, sairá vitoriosa. E os membros da igreja vão ser multidões se convertendo. Vão ser multidões e multidões que irão aderir à fé e que irão adentrar na igreja. Não nos enganemos. A profecia de nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja é exatamente o crescimento do laicismo, o crescimento da perseguição à igreja, o crescimento do relativismo cultural, religioso, embalado pelo liberalismo, que vai fazer com que a igreja vá minguando, diminuindo. E esta é a profecia de Jesus para a igreja militante. O catecismo nos fala sobre isso, né? Porque essa perseguição ela vai crescer. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esse amor que esfriará é o amor para com Deus, o amor para com Jesus Cristo, o amor para com a igreja. E esse amor diminuindo, a tendência vai ser aquilo que se fala na igreja: a apostasia das nações. As nações apostatarão da fé, abandonarão a fé. Isso é profecia, né? O catecismo da igreja nos fala desta apostasia e desta perseguição que os membros de Cristo enfrentarão. Catecismo da igreja, número 675 e 670 a 677. Diz assim: antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. Esses crentes aqui, meus irmãos, não é protestante não, tá? Somos nós, membros da igreja de Cristo. Membros e que estamos inseridos na comunhão plena da igreja de Cristo. Aqueles que creem, os católicos apostólicos, né? A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá à descoberta o mistério da iniquidade. Então, eu acredito que vocês já ouviram falar do mistério da piedade. O mistério da piedade, ele se revelou e tem se revelado na pessoa de Cristo e depois na sua igreja.
O Concílio Vaticano II diz que a igreja é sacramento universal de salvação. Ou seja, a igreja é sinal de salvação para o mundo. Então, qual é o objetivo do laicismo? Tirar a igreja da história. Se eu tiro a igreja, eu tiro o ícone de Cristo da terra. E tirando o ícone de Cristo, tirando a igreja, fica fácil também tirar Cristo. O objetivo do laicismo é exatamente matar Deus. Deus está morto, né? Se eu não estou enganado, foi Nietzsche que disse isso. Deus está morto. Então, o objetivo é esse, matar Deus. Se eu tiro Deus da história, quem fica como centro da história? O homem. Né? Então, o mistério da iniquidade vai surgir. De que forma? Sob, ou seja, de baixo, né? Por baixo. Sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas. A causa da apostasia da verdade. Então, uma impostura religiosa, ou seja, vai surgir uma nova religião, onde Cristo não será o Messias. Aonde o homem, e aí surge um personagem que muitos interpretam como sendo uma pessoa, mas não é uma pessoa, é exatamente essa impostura religiosa que é o anticristo. Sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Então, nós estamos vivendo em tempos que estão aí bem oportunos para essa impostura religiosa, de um falso messianismo que trará solução para todo mundo. Jesus disse assim: quando vocês ouvirem paz e segurança, prepare-se, porque aí é que virá a destruição. A destruição para quem? Para a igreja militante. A perseguição que vai se intensificar. Então essa impostura religiosa, um falso messianismo, vai trazer solução aparente para todos os problemas, à custa da apostasia, do abandono da verdade. Quem é a verdade? A verdade não é um conceito filosófico. A verdade não é uma opinião. Né? Essa semana eu estava assistindo um programa de televisão e um cantor ali, né, cantando, após a sua canção, ele sendo entrevistado, ele disse que a intolerância acontecia porque as pessoas queriam impor sua verdade. E ele dizia: não existe uma verdade. Cada pessoa tem uma verdade, a sua verdade, e não existe uma verdade que se sobressaia sobre as demais. Ou seja, alguém pode dizer simplesmente: isso aí para você é verdade, mas para mim não é. Isso aí para você, como o Renato dizia ontem, é pecado, mas para mim isso não é pecado. E como nós estamos vendo isso? Nós estamos vendo isso constantemente. O que para você é pecado, para mim não é. Isso é relativo. Relativo dependendo do ponto de vista que eu tenho e da verdade que eu coloquei sobre mim. Só que a verdade não é um ponto de vista. A verdade é uma pessoa. É Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
E essa verdade, ela não muda, ela é eterna. A apostasia da verdade, o abandono da verdade. Se eu abandono Cristo, se eu abandono a verdade, eu abandono a fé, eu abandono a igreja. Ou seja, eu mato Deus, não é? Eu mato Deus. A suprema impostura religiosa é a do anticristo. Isto é, de um pseudo-messianismo em que o homem se glorificará a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Aquilo que eu acabei de falar. Eu tiro Deus da história e eu sou o centro. Se nós tirarmos Deus, o que resta? Eu posso achar que as coisas mais bárbaras do mundo, segundo o meu ponto de vista, é bom. E eu começo a agir contra a lei natural, porque Deus deixou introduzida e inscrita no coração do homem a lei natural, que nos impulsiona a buscar Deus de maneira natural e a viver aquilo que é a vontade de Deus. Por exemplo, o laicismo e a laicidade também, mas muito mais o laicismo, não aceita a opinião da igreja para falar de alguns pontos dentro daquilo que é o âmbito político. Falar de família, deixa a igreja fora disso. Porque afinal de contas nós temos hoje tantos modelos de família que, segundo a verdade relativista de cada um, é uma verdade e é colocada na sociedade, mas a verdade absoluta, que é Cristo, tem que ser tirada, tem que ser extirpada da sociedade. Então esse é o objetivo primário do laicismo, daqueles que levantam a bandeira do laicismo e lutam contra a igreja. E mais, dizendo que fazem isso em nome da laicidade, em nome de um Estado laico. Continuando o catecismo, no número 676, ele diz: esta impostura anticrística já se esboça no mundo, sempre que se pretende realizar na história a esperança messiânica, que não pode consumar-se senão para além dela, através do juízo escatológico. A igreja rejeitou esta falsificação do reino futuro, mesmo na sua forma amitigada, sob o nome de milenarismo. E principalmente sob a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Então, uma religião, um messianismo secularizado. O que é secularização? Onde a religião perde a sua influência sobre as variedades esferas da sociedade e da vida social. Então, esse messianismo, secularizado, quer ocupar o lugar do Messias, quer ocupar o lugar de Deus, quer ocupar o lugar que é próprio da igreja. E nós, meus amados irmãos, iremos sofrer grandes consequências por causa disso. Nós iremos sofrer grandes consequências por causa dessa impostura religiosa que está se colocando aí já às portas. O catecismo continua dizendo no número 677: a igreja não entrará na glória do reino
senão através desta última Páscoa. Então veja, aquilo que eu falava, a igreja, quando eu uso essa expressão a igreja, eu falo da igreja militante, de nós que estamos aqui. A igreja não entrará na glória do reino de Deus que vai além dessa terra, né? Porque essa impostura religiosa, essa falsa religião que vai fazer um mix de todas as religiões de maneira disfarçada, né? Mas para depois implantar uma ditadura do relativismo, como diz o Papa Bento XVI, a ditadura do relativismo. Essa impostura religiosa vai fazer um mix das religiões de maneira deturpada, né? Por isso hoje se entende, ou melhor, por isso hoje se usa tanto a expressão: todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus. E em cima dessa nomenclatura de dizer que todas as religiões são boas, que todas as religiões levam a Deus, isso é uma maneira indireta de dizer assim: ninguém tem a verdade. A verdade é relativista. E assim tenta-se implantar nesta terra de maneira falsa, né? De maneira falsa, um paraíso aqui na terra. Nunca acontecerá um paraíso aqui. Jesus, quando estava sendo julgado diante de Pilatos, Pilatos disse assim: olha, eu tenho poder sobre ti. Eu tenho poder para te condenar ou para te libertar. Jesus disse a Pilatos: tu não terias nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse dado. Então Jesus já estava dizendo: toda a autoridade neste mundo só existe porque foi dada do alto. Qualquer pessoa na sociedade que esteja investido de autoridade, seja ele quem for, essa autoridade ele recebeu do alto. Agora, porém, existe a grande questão: será que ela está sendo utilizada segundo as coisas do alto? Será que ela está sendo efetivamente colocada em prática segundo as coisas do alto? As coisas do alto, Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus e a sua justiça. Então, será que essa autoridade está sendo posta mediante a justiça? Então Jesus, diante de Pilatos, Jesus disse: tu não tens autoridade se não te fosse dada pelo meu Pai. E Jesus ali deixa Pilatos atônito. E Pilatos pergunta: tu és rei? Jesus diz: para isto eu nasci. Mas o meu reino não é deste mundo. Então, meus amados irmãos, se nós estamos na igreja, se nós estamos nesta igreja militante, que segundo as palavras de Jesus, sofrerá grande perseguição nos fins dos tempos, e eu acredito que esses fins dos tempos, aqui é uma opinião minha, já está às portas. Por que eu digo opinião minha? Porque a igreja diz que nós temos que viver o dia presente como se fosse o último dia. Porque não se sabe ao certo em que dia Jesus voltará, e não se sabe ao certo qual seria os últimos dias. Desde a ascensão de Jesus até a sua volta, nós já estamos vivendo os últimos dias. E essa impostura, do milenarismo foi uma heresia que foi condenada desde Santo Agostinho, porque se falava de um reinado de Cristo aqui na terra, e até hoje ainda é pregado isso. E a igreja disse: não, Cristo não reinará neste mundo, a não ser pelo reinado que já se estabeleceu na igreja,
E o reinado social de Cristo acontece dentro da igreja. A igreja é um germe do reino de Cristo. E foi condenado esse milenarismo de um reinado de Cristo social, que diz que Jesus sentará no trono para reinar. Então tudo isso a igreja foi combatendo e combateu. E nós podemos ver que não é fácil enfrentar tudo isso que está sendo levantado contra nós. Para a igreja entrar na glória, ela terá que acompanhar Jesus na sua Páscoa, em que seguirá o seu Senhor na sua morte e ressurreição. Então, assim como Cristo subiu o Calvário, a igreja deve se preparar para subir também o seu Calvário. O reino não se consumará, pois, por um triunfo histórico da igreja. Então veja, o reino de Cristo não se consumará com um triunfo histórico da igreja. Não é que a igreja vai crescendo, e volta a dizer, a igreja militante, nós, membros de Cristo, que caminhamos, que peregrinamos aqui, né? A igreja não vai crescer a ponto de dizer, olha, não cabe mais ninguém dentro dos templos. Agora Cristo vai voltar. Não, pelo contrário. Não é um triunfo histórico da igreja, segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o último desencadear do mal. Então, esse último desencadear do mal será aquilo que Jesus fala da grande perseguição. Jesus falou de uma grande perseguição como nunca se viu na história. Uma grande perseguição, uma grande tribulação, né? Que fará descer do céu a sua esposa. Aí sim, quando a igreja militante for minguando, e aqui cabe a expressão e a frase do Papa São João Paulo II, que disse: ainda que voltemos a ser 12, continuemos firmes. O Papa João Paulo II dizia isso. Ainda que voltemos a ser 12, né? Apenas o número dos 12 apóstolos, permaneçamos firmes. Porque o Papa já sabia, a igreja sabe desse minguar da igreja na história. A igreja sabe desse diminuir da história na igreja, porque será realmente mediante a perseguição. E Jesus disse: muitos colocarão vocês nas prisões, muitos se levantarão contra vocês e matarão vocês. A igreja católica, assim que foi instituída, né, fundada por Jesus, ela era pequena. Quando começou a crescer, sofreu uma grande perseguição ali nos primeiros séculos pelos imperadores romanos, principalmente Nero. E essa grande perseguição levou um martírio em massa. E se pensava, a igreja será destruída. Se eu não me engano, Flávio Joséfo disse que o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. E pelo contrário, quando se pensava que a igreja ia ser destruída, a igreja só fez crescer. E a igreja cresceu tanto que ali na Idade Média se estabeleceu a cristandade. Tudo na sociedade era conduzido pela igreja. Até os reis eram ungidos e coroados pela igreja. E a sociedade transpirava Cristo e respirava Cristo. Mas depois nós vamos vendo aí que vai sempre diminuindo. Eu acho que você que me escuta, reflita nisso. Eu já fiz muito essa reflexão e não entendia, até ver o catecismo da igreja falar sobre isso.
Eu chegava na igreja e via pouquíssimas pessoas. E eu dizia, meu Deus, não tem quase ninguém na missa. E quantas vezes nós experimentamos isso? Chegamos numa comunidade e não tem praticamente ninguém. E aquilo me entristecia. Aquilo me levava a ficar cabisbaixo. Até que eu comecei a ler o catecismo. E eu percebi que o futuro da igreja militante é este: minguar. Aparentemente, veja, aparentemente será derrotada. Aparentemente. Agora, meus irmãos, não é por isso que nós vamos ficar calados. Ah, se a igreja vai diminuir e vai desaparecer, então vamos ficar calados. Existem os eleitos de Deus que precisam ouvir o Evangelho para serem salvos. O apóstolo Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ide por todo o mundo, disse Jesus, e pregai o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas só pode crer se houver quem pregue. E só pode ter quem pregue se houver quem seja enviado. E nós fomos enviados. Ah, diz, mas a gente vai pregar para quê? Se a profecia diz que a igreja vai minguar, nós iremos pregar para que se complete o número dos eleitos. Para que se complete aqueles que estão de coração aberto à graça de Deus e que se convertam. E esse número do catecismo conclui dizendo que fará desencadear do céu a sua esposa. E aí, quando Jesus voltar, a igreja gloriosa, a igreja dos santos, que já estão na glória, descerão, né? Podemos dizer assim, aparecerão, se manifestarão com Cristo, né? Veja, ele conclui dizendo que fará descer do céu a sua esposa, o triunfo de Deus sobre a revolta do mal tomará a forma de juízo final, após o último abalo cósmico deste mundo passageiro. Nós esperamos ansiosamente novos céus e nova terra. Esta é a promessa. Novos céus e nova terra. E isso acontecerá, crer já estará condenado. Isso tudo se dará fruto do laicismo, como consequência da tentativa de expulsar Cristo da história, pois assim como mataram o Messias na carne, o tentarão matar da história. Vão tentar matar Jesus da história. Mataram Jesus na cruz. Vão tentar matar Jesus na história. Vão tentar fazer isso. E como se fará isso? Levando a sociedade à marginalização da religião, a igreja de Cristo. Marginalizar a igreja. Bota a igreja à margem, como dizia Renato ontem. Bota a igreja à margem. Quando chegarmos no tempo, chegarmos no tempo em que descreve Paulo a Timóteo. Então, quando é que a igreja vai ficar à margem? Quando nós chegarmos no tempo em que Paulo descreve a Timóteo. Ele diz assim, Timóteo capítulo 3, versículo 1. Nota bem o seguinte, e você que me escuta, tome nota disso agora, para você ver se esses tempos em que a igreja será posta à margem não está aí. Nota bem, Paulo diz a Timóteo, nota bem, Paulo diz para mim, Denis, nota bem para você que me escuta, nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil para a igreja. Os homens se tornarão egoístas. As pessoas nos dias de hoje são egoístas?
Responda para você mesmo. Se tornarão avarentos. Olha, ninguém pensa em riqueza, ninguém pensa em posses, né? Fanfarrões. Eu fico me perguntando, numa pandemia como essa que nós estamos vivendo, eu não consigo circular por necessidade de ir ao trabalho ou de vir a um evento como esse, não ver bares cheios, esquinas lotadas de pessoas fanfarrões, né? Soberbos. Olha a soberba. Será que existem pessoas soberbas? Será que nós também, muitas vezes, não somos soberbos, né? Rebeldes aos pais. Olha, os filhos de hoje. Honra teu pai e tua mãe para que tenha longos dias de vida sobre a terra. E Paulo está dizendo que os filhos serão rebeldes aos pais nos últimos dias. O desejo e o mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Se honrar pai e mãe, ainda existe, podemos dizer assim, um presente. Ganharemos longos dias de vida sobre a terra, né? Ingratos. Quantas pessoas ingratas? Malvados, desanimados, desleais. Às vezes você olha assim e diz: rapaz, fui traído pelo meu melhor amigo, fui traído pela minha esposa, fui traído pelo meu esposo, fui traído por aquele amigo de trabalho que eu confiei nele. Caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Nós estamos vivendo exatamente esse período. E é este período que nós estamos vivendo, que eu não, volto a dizer, eu não estou afirmando que é os últimos dias, mas pela descrição de Paulo a Timóteo, parece muito ser os dias em que nós estamos vivendo. Mais amigos dos prazeres. Os homens, nos últimos dias, serão mais amigos dos prazeres do que de Deus. Ostentarão a aparência de piedade. Então hoje você vê pessoas piedosas para todo lado. Sempre aparece um bonzinho na história. Sempre aparece alguém muito piedoso. Só que os valores, só que as verdades estão sendo distorcidas. E eu vou dizer algo aqui, mas eu quero logo alertar. Não é que a vida animal não deva ser preservada. Eu sou a favor. A igreja é a favor. A primeira encíclica do Papa Francisco foi exatamente sobre isso. A preservação da casa comum. Se eu não me engano é Laudato Si, né? A preservação da casa comum. Então eu não sou contra a preservação da vida animal. Inclusive eu tenho alguns animais em casa, né? Mas o que é que acontece? A deturpação da verdade. Muitas pessoas piedosas, com aparência de piedade, fazem de tudo para salvar, por exemplo, o ovinho da tartaruga, o gatinho, o cachorrinho. Mas essas mesmas pessoas investidas, né, e revestidas do laicismo, dizem que a religião não deve se meter no Estado e por isso o aborto deve ser legalizado, a eutanásia deve ser legalizada, experiências com células troncos, né, embrionárias, por exemplo, deve ser legalizado, deve ser feito, né, e outras barbaridades ainda. E volto a dizer, a igreja não é contra a vida animal ou vegetal, a preservação. A igreja não é contra a ciência, mas o laicismo deturpa as verdades por mentira. E isso são sinais dos últimos dias. E a igreja vai ser perseguida por causa disso. Já era.
Sempre foi e sempre será, e essa perseguição vai se intensificar. Nos preparemos. Nos preparemos. Talvez nós que estamos aqui nessa sala, estamos em poucos, aqueles que estão com algumas atividades diretas, com todos os cuidados que a ciência nos orienta a termos, por isso, volto a dizer, não somos contra a ciência. Nós nos preparemos para as grandes tribulações que nós iremos sofrer, simplesmente porque nós somos cristãos, simplesmente porque nós somos católicos, simplesmente porque nós carregamos algum símbolo que manifesta a nossa fé. E você que me escuta também. E é por isso que Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Então, amigos dos prazeres e inimigos de Deus ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão, ou seja, menosprezarão a realidade. Então, aquilo que é a realidade vai ser menosprezada, vai ser zombada. Aí ele diz, Paulo, um conselho para Timóteo: dessa gente, afasta-te. Dessa gente, afasta-te. Para nós que somos da comunidade de Aliança Sal e Luz e que rezamos a liturgia das horas, tem um salmo que diz: Senhor, livra-me do homem mau. Livra-me do homem mau. Liberta-me do homem perverso. Então, dessa gente, que gente? Essas que foram citadas, te afasta. E é fácil, meus irmãos, é fácil descobrir quem são essas pessoas. Porque Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. Então é fácil compreender e perceber quem são esses. Esses homens que nos últimos dias se levantarão contra Deus, né? E aqui entra uma das palavras-chave da comunidade de Aliança Sal e Luz. 2 Timóteo 3, versículo 12 ao 17. Pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. Todos que querem e que desejarem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. E ele diz: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, seduzindo e sendo seduzidos. É o que nós estamos vendo. Tem um ditado popular que diz assim: o mundo é do mais esperto. O mundo é do mais esperto. E tem um ditado, não é um ditado, mas uma máxima de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. Felizes os puros, porque verão a Deus. Felizes os puros, porque verão a Deus. Ele diz: tu, porém, né, Timóteo, tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e crestes. Permanecer firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer firme naquilo que aprendeu será salvo. Então, para nós, tu, porém, Ana Helena, tu, porém, Denis, tu, porém, Emerson, tu, porém, Laís, tu, porém, Cláudia, permanece firme naquilo que aprendestes e crestes. Sabes de quem aprendestes. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. E sabes que elas têm o poder de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação, pela fé em Cristo Jesus. E ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. E eu não sei nem quanto tempo eu tenho agora, né? Mas
Quando ele diz que a Escritura, a palavra de Deus é inspirada, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça, aqui me faz lembrar, né? Aqui me faz lembrar um ativista, né? Inclusive deputado e ativista, né? Da ideologia de gênero. Aqui me faz lembrar um vídeo que eu vi daquele homem, junto com alguns adeptos do laicismo, ali na mesa, batendo na Bíblia e dizendo, me perdoe a expressão, mas para você ver o ódio contra a igreja e contra o sagrado, ele batia na Bíblia e dizia: nós temos que extirpar, e ele batia na Bíblia dizendo, esta desgraça da sociedade brasileira. Ele dizia, nem que tenhamos que colocar as mãos em armas, nós temos que extirpar esta desgraça da sociedade brasileira. E ele fazia isso e falava isso com a Bíblia. Por quê? Porque esse ódio à Bíblia? Porque esse ódio ao sagrado? Por quê? Porque ela tem o poder, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Não é? E ele continua dizendo, por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, se você se disponibilizou a seguir Jesus, prepare-se para o que virá. Talvez você já tenha experienciado isso na sua casa, no meio da sua família, como o Renato dizia ontem, na universidade, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. E o pior, essa perseguição às vezes vem de grupos que se dizem cristãos. Porque eu trabalhei em um determinado ambiente onde só existia pessoas que eram de comunidades eclesiais de base. Pessoas de, entre aspas, igrejas, que se dizia cristã. E que quando me via com sinais da minha fé, zombavam de mim. Faziam piada, né, da minha pessoa. Infelizmente, isso é fruto do laicismo. Primeiro, fruto da laicidade. Eu, particularmente, não gosto nem de um nem de outro. Uma vez eu dizia a Renata dizia, isso é um sonho, né? Mas eu, particularmente, amaria se o Brasil fosse confessionalmente católico, apostólico, romano. Assim como ele nasceu. Aonde a igreja conseguisse direcionar a sociedade. Mas, como a profecia diz que não é possível, então a tendência e o desejo é pedir a Deus graça para permanecer fiel até o fim. Dentro da perseguição. Né? Que Deus nos ajude na nossa caminhada rumo à cidade santa, a Jerusalém celeste. E eu vou somente ler agora, para encerrar, qual é a cidade que nós esperamos, qual é a cidade que nós, se permanecermos fiéis até o fim, receberemos como herança. O povo saiu do Egito para entrar na terra prometida que mana leite e mel. Aquela terra prometida manava leite e mel, mas ela era apenas símbolo, imagem, ícone, uma tipologia daquilo que é de fato a terra que mana leite e mel. Ou seja, o novo céu e a nova terra, que nós ansiamos morar nele. Eu anseio morar no céu. Eu sei que por mim mesmo eu não vou, porque eu sei que eu sou miserável. Eu sei das misérias que eu tenho e que eu carrego. Mas eu creio em Jesus, que a graça santificante, que as graças temporais me ajudarão a permanecer fiel até o fim. Por quê? Porque não é eu que realizo.
Renato dizia ontem não, foi terça-feira no grupo de oração, Renato dizia, aquele que começou a obra em ti, terminará. E Jesus disse lá em João 15, dizendo que ele era a videira verdadeira, ele dizia, sem mim nada podeis fazer. Então permanecer em mim. O ramo que permanece na videira dá fruto. E aquele que dá fruto, o Pai vai podar. O que é podar? Tirar os galhos secos, tirar os galhos velhos, tirar a sujeira, para que produza mais fruto ainda. Então, a nossa obrigação para com Cristo é desejar perseverar. E Ele fará tudo em nós. Porque aquele que começou a obra em nós, pelo batismo, nos fará chegar até o final. Porque aquele que começou, ele termina. E ele é fiel para fazer isso. Paulo disse a Timóteo, escreve essas palavras, Timóteo, porque são fiéis e verdadeiras. Ainda que você, Paulo dizendo, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode contradizer a si mesmo. Porque ele é fiel. Então, para encerrarmos, eu vou ler somente aqui o texto. O que é que nos aguarda, o que é que nos espera. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Disse João, vi então um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, a igreja triunfante, que já está na glória. Como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Coisa maravilhosa a promessa. Enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Qual primeira condição? A condição da perseguição, a condição da peregrinação, a condição da tribulação. Então, o que está assentado no trono disse, eis que eu renovo todas as coisas. A tribulação virá, mas a renovação também virá. Porque aquele que está sentado no trono disse, eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aquele que é fiel, as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse, está pronto, eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Quer o mundo goste ou não, Jesus é o começo de toda a história humana. E Jesus também é o fim dela. Eu sou o começo e o fim. A quem tem sede eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Você tem sede, meu irmão de Deus? Venha. Venha beber da fonte da água viva, que é o Espírito Santo. O vencedor, aquele que permanecer até o fim, fiel, ou seja, o vencedor, herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Os tíbios, alguém ficará de fora. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Então, para aqueles que perseguirão a igreja e que acharão que irão triunfar sobre ela, o que está preparado para eles é o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Olha que coisa linda. Quando eu leio isso, eu já fico com saudade do céu. Não vi nela, porém, templo algum, porque o Senhor Deus, dominador,
é o seu templo, assim como o Cordeiro. E se cumprirá aquilo que Jesus disse, por meio do apóstolo Paulo: Cristo será tudo em todos. Porque nós não iremos habitar um templo construído por mãos humanas. Nós iremos habitar em Deus e no Cordeiro, que será o nosso templo. A cidade não necessita do sol, nem da lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e a luz é o Cordeiro. Aquela luz que os apóstolos viram na transfiguração, de maneira ainda muito, vamos dizer assim, limitada, né? Nós iremos contemplar na eternidade. A sua luz é o Cordeiro. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra levar-lhe-ão a sua opulência. As suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Levar-lhe-ão a opulência e a honra das nações. E quem vai entrar nela? Apocalipse 21, versículo 27. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratica abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro quando nós somos batizados, quando nós recebemos o novo nascimento. Então eu convido você que me escuta agora a deixar não somente entrar nos teus ouvidos, mas cair no teu coração as palavras de Jesus que disse: quem perseverar até o fim será salvo. Louvor, honra e glória àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.